Quantas mulheres você conhece ou já ouviu falar que foram diagnosticadas com câncer de mama? E quantas delas tinham menos de 50 anos no momento do diagnóstico? Essa é uma notícia cada vez mais comum. O Instituto Nacional de Câncer estima que até o final de 2023, mais de 73 mil mulheres terão recebido o diagnóstico ao longo do ano. Um estudo do Grupo Latino-Americano de Oncologia Cooperativa aponta que entre esses diagnósticos pode chegar a 40% a incidência entre mulheres com menos de 50 anos. E é sobre esse diagnóstico cada vez mais precoce que a gente vai conversar no Sala de Convidados, que começa agora. Quando eu descobri o câncer, foi um grande susto, medo. Eu não sabia exatamente pelo que eu ia ter que passar. eu precisava cuidar de mim naquele momento. É um tratamento que para a mulher ele é muito difícil e muito delicado. E me ver daquele jeito foi me descobrir, né? Foi uma descoberta. O câncer ele veio com muita tristeza e com muita dor, mas ele veio também com muita força. E o câncer ele foi uma resposta do corpo, talvez, de falar que a gente tem que desacelerar, prestar atenção no nosso corpo, prestar atenção na gente. E realmente faz a gente ter um outro olhar sobre a vida, né? Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o diagnóstico do câncer de mama entre mulheres com menos de 50 anos. Marcelo Belo, mastologista e diretor da Unidade Especializada em Mama do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Sabrina Santos, pesquisadora em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E Fernanda Vieira, gerente-geral do INCA voluntário. E compartilhar a sua vivência pode ajudar alguém que esteja passando pela mesma experiência. Vem participar do programa me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, só não deixa de participar. Doutor Marcelo, Sabrina, Fernanda, que bom poder contar com vocês. O Canal Saúde todo ano faz esse programa, super importante a gente falar sobre o Outubro Rosa, destacar a importância desse tema, né, doutor Marcelo? Eu começo com você. A Fabiana, do INCA, veio aqui em 2019, ela já veio aqui algumas vezes, e ela trouxe uma fala que eu nunca esqueci. Ela diz, o maior fator de risco para o câncer de mama é ser mulher. É verdade. Eu achei essa fala super importante, de fato, né? Porque não ter os fatores de risco não garante nada, no final das contas. Garante Sim. algumas coisas, alguma facilitação, mas não garante tudo. E aí eu te pergunto, assim, qual é a importância da gente manter essa tradição, de trazer esse tema, da gente falar sobre isso e apontar caminhos para o diagnóstico, caminhos para o tratamento e compartilhamento de experiências? Eu vejo a importância... Bom, vamos falar do câncer de mama. O câncer de mama hoje é o câncer mais incidente no mundo, né? Nós tínhamos o câncer de pulmão e ele ultrapassou o câncer de pulmão. Então, ele é o câncer mais comum no mundo e no Brasil também. Se a gente pegar, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, você tem mais de um caso por menos de 1000 mulheres. Então, assim, é muito comum todo mundo conhecer alguém que teve câncer de mama. Então, câncer de mama é uma doença comum, as mulheres têm que estar cientes disso, né? Ciente que a chave do sucesso é fazer um diagnóstico precoce, né? Ou seja, rastreio mamográfico, procurar um serviço de saúde quando tiver alguma alteração na sua mama, né? Não ter medo de fazer diagnóstico de câncer de mama, né? Eu acho que a importância do Outubro Rosa é a gente manter essa coisa de empoderar a mulher com esse conhecimento, né? E que realmente não tem que ter medo de fazer um diagnóstico, tem que procurar cuidar da sua mama, enfim. Eu acho que é o que a gente faz, infelizmente, só em outubro, né? De repente, a gente teria que fazer em todos os meses do ano, né? Tem que falar sobre isso o tempo todo. Aqui no canal a gente tem falado bastante do câncer, porque de fato é uma doença que já é uma pandemia e cada câncer é um câncer, né, Sabrina? Qual a importância de se falar em comunicação em saúde, educação em saúde, né? Porque câncer, sobretudo, é prevenção, né? Eu acho que é importante, né, as mulheres conhecer que alguns fatores são preveníveis, né? Então, o câncer de mama é muito associado ao consumo de álcool, um pouco ao fumo também, o sedentarismo. Então, eu acho que esses fatores têm como as mulheres prevenirem. Outros fatores que são muito associados também é a história reprodutiva da mulher. Não tem como, né, a gente até chama cientificamente de modificáveis, mas ninguém vai decidir ter um filho ou não, Exato. Ou a idade de ter um filho para evitar um câncer de mama, né? Então, é como foi falado, né, o fator de risco principal é ser mulher. Então, acho que estar atenta, né, às suas mamas para fazer o diagnóstico precoce é mais importante do que
pensar nesses fatores da história reprodutiva e evitar os que a gente pode evitar. Até porque com essas atitudes você já tem diagnósticos mais suaves, né? Porque ainda tem isso, o câncer de mama tem várias possibilidades de diagnóstico e de vivências, né? Fernanda, uma participação importante dessa conversa é a presença do voluntariado e que eu estenderia assim que a família acaba sendo meio um voluntariado ali no entorno daquele paciente. Qual a importância, você que está no INCA vivenciando junto com muitas mulheres essa história, qual a importância do voluntariado e qual é o papel desse voluntariado? Super importante, né? A paciente chega muitas vezes sem entender direito o que está acontecendo, sem ter certeza do seu diagnóstico. E o voluntariado, ele está ali para dar o acolhimento, né? Para trazer um apoio para essa paciente. Então, ao chegar no instituto, a paciente é recebida, na maioria das vezes, pelo voluntário. E o voluntário está ali, ele tem um serviço de escuta ativa, né? E ele está mesmo ali para ouvir, porque às vezes tudo que o paciente precisa é ser ouvido naquele momento, trazer suas angústias, e o voluntariado, ele dá esse apoio. Então, é super importante. Vamos agora ouvir o depoimento de mulheres que vivenciaram o câncer de mama. O sentimento predominante de quando eu recebi a possibilidade de estar com câncer foi de um grande susto, medo. O câncer, ele traz para a gente a possibilidade da morte, primeiro do que tudo, né? Mas logo bem no início, depois dos exames e que eu descobri que realmente eu teria que fazer uma cirurgia e que provavelmente teria que passar por uma quimioterapia, que é um tratamento delicado e pesado, em seguida, eu já comecei a perceber dentro de mim uma força que eu nunca tinha experimentado antes. Então, o câncer, ele veio com muita tristeza e com muita dor, mas ele veio também com muita força. Essa espera de como seria, né, os próximos meses, o tratamento, antes do exame, é cansativa, é uma rotina cansativa, porque você tem que realizar uma série de outros exames de rastreio, né, de busca de possibilidade de tumores em outras partes do corpo. Entre o diagnóstico e o início do tratamento, para mim foi rápido, foi questão de 1 mês. Por volta de uns 5 meses para começar a quimioterapia. Mas até sair o resultado da biópsia, eu moro no interior do Rio, então faz o exame, envia para São Paulo e demora para enviar, para chegar. O sentimento da espera, né, até aguardar o início do tratamento, eu acho que a gente fica muito preocupada, a família fica muito preocupada. Então, assim, além da nossa ansiedade, é aquela preocupação de não passar todo o nervosismo para a família, né? Foi talvez o pior momento da minha vida, porque eu não sabia exatamente o que eu tinha, eu não sabia exatamente pelo que eu ia ter que passar. Foi 1 mês vibrando no medo, a única coisa que vinha na minha cabeça era medo de morrer, e medo do que estaria por vir, que era completamente novo para mim. Eu retirei as 2 mamas, fiz um esvaziamento de axila, meu câncer foi do lado direito. Eu tirei as 2 porque do lado esquerdo também tinha um nódulo. E aí o médico orientou a já tirar as 2. O tratamento da quimioterapia seguido de uma mastectomia é um tratamento que para a mulher ele é muito difícil e muito delicado, porque ele mexe com a nossa imagem. Eu fiz logo a reconstrução imediata, eu tirei na mesma cirurgia que eu retirei as 2 mamas, esvaziei a axila, eu já coloquei a prótese mamária, o que não deu tempo de eu me ver sem a mama, o que para mim teria sido, acho que a pior parte, se ver mutilada. Além de ter tirado uma mama, que já é uma coisa delicada na cabeça de uma mulher, você faz a quimioterapia e você fica careca, você fica sem pelo nenhum, você fica cinza. É uma destruição para um renascimento, né? Eu enxergava muito esse arquétipo assim na minha cabeça. Você olha para o seu corpo e você entende que aquele corpo ele não é seu, que você nunca esteve assim. Eu nunca ficaria careca por qualquer outra possibilidade. E me ver daquele jeito, olhar para mim e me ver careca, foi me descobrir, né? Foi uma descoberta. Mas eu consegui, eu acho,
dentro de todo esse cenário, encontrar lugares interessantes. Então, eu comecei a usar turbantes, comecei a usar panos na cabeça, comecei a usar maquiagem que eu não usava muito, então eu usava maquiagem e aí eu já me sentia diferente. Recursos para eu poder me sentir de volta aquela pessoa que eu sempre fui. Antes de ficar careca, antes de começar o tratamento, eu fiz um corte de cabelo semelhante com esse aqui, né? Tem 5 anos que eu fiquei com o cabelo curto. E aí eu aproveitei meus próprios cabelos para fazer uma peruca, que foi a peruca que eu usei em algumas ocasiões durante o tratamento, enquanto eu estava careca. E junto com a quimioterapia, eu comecei a meditar, que foi, eu acho, fundamental para o meu tratamento, além da quimioterapia. Eu acho que o câncer mudou minha vida no sentido de que eu tinha um ritmo muito acelerado, né, de querer fazer tudo, de ser bem ativa em vários sentidos de trabalho, correria para lá e para cá. E o câncer ele foi uma resposta do corpo, talvez, de falar que a gente tem que desacelerar, prestar atenção no nosso corpo, prestar atenção na gente, e realmente faz a gente ter um outro olhar sobre a vida, né? Vivendo um dia de cada vez da melhor forma possível, né? Ou vendo o câncer com a dimensão que ele tinha, que era pequena. Nossa, o câncer mudou a minha vida completamente, completamente. É uma coisa doida porque é uma doença tão difícil e um tratamento tão pesado e são tantas coisas, e quando a gente fala em câncer a gente só pensa em coisas ruins. Mas, na verdade, eu sobrevivi, eu estou curada, e hoje em dia, por conta do câncer que eu tive, eu me sinto uma pessoa muito melhor. E eu me sinto espiritualmente mais evoluída, eu me sinto fisicamente mais evoluída, porque eu entendi quanto eu preciso cuidar do meu corpo, eu entendi que a atividade física é o remédio para o resto da minha vida. A mensagem que eu deixo é calma, respira, não precisa tentar ser forte, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Fica forte. Não, só calma, respira, vive um dia de cada vez. O que eu diria é o que eu tatuei em mim, que é isso também passará. Eu fiz essa tatuagem logo depois do meu tratamento, e o que eu digo é isso também passará, e quando passar, vai ser muito melhor, você estará muito melhor, e tentar encarar esse momento como uma oportunidade de crescer, mas de crescer de uma maneira muito profunda. E aí, já aproveitando esse momento dos depoimentos, eu quero compartilhar que a apresentadora teve esse diagnóstico de câncer esse ano e estou apresentando esse programa, é o primeiro programa que eu apresento depois da cirurgia e estou aqui feliz de poder trabalhar. E esses depoimentos eu acompanhei, assisti 3 ou 4 vezes antes do programa vir ao ar e me emocionaram demais. Primeiro porque cada vivência é uma vivência, né? A gente tem ali 4 exemplos de travessia dura, árdua, mas que se curaram. E é importante para quem está recebendo o diagnóstico saber disso. Atravessa, e isso passará, como a Camila diz, né? E tem casos que são mais difíceis. E aí eu vou trazer também a participação da nossa audiência, a Daniele, mandou para a gente pelo WhatsApp, ela também compartilha a experiência dela, e aí já fica o convite para você que está em casa, mandar para a gente, para que mais gente veja. Tem muitas mulheres vivenciando isso e conseguem fazer essa travessia, então ter essa força também no momento do diagnóstico é super importante, né? A Daniele diz o seguinte, ela sou bióloga, pesquisadora e paciente de câncer de mama em remissão há 2 anos. Existe algum estudo que tenha avaliado o impacto da sensibilização e conscientização do Outubro Rosa desde que ele foi lançado? Ela faz algumas outras perguntas, vou trazer aqui todas para a gente responder. O que ele avaliou, se teve esse estudo, né? Tem algum aumento do diagnóstico precoce, número de vidas salvas e os direitos do câncer? Enfim, Daniele manda um monte de perguntas, vale um programa só com essas perguntas, né? Porque é da vivência, né? E quando se amplia o olhar da saúde, principalmente da mulher, podemos ter a oportunidade de olhar outras doenças que não estavam sendo investigadas, mas que por causa da busca ativa puderam ser diagnosticadas e tratadas.
Doutor Marcelo, deixo com você primeiro responder essa pergunta inicial dela, né? Se existem pesquisas de impacto. Sabrina e doutor Marcelo, conhecem alguma pesquisa de impacto do câncer de mama? Eu achei a pergunta ótima, mas eu infelizmente desconheço, vou até tentar buscar isso quando sair daqui na literatura, mas eu acho que assim, tem que ter tido impacto. A gente percebe que os diagnósticos aumentam, que a gente consegue, principalmente em alguns países onde a campanha já é mais antiga, os diagnósticos iniciais aumentaram, a doença inicial foi diagnosticada, enfim, em maior proporção. Mas dados reais, assim, de estudos reais, eu não conheço, eu desconheço. Difícil ter certeza, né? Porque o universo das pesquisas é tão grande. Agora, Sabrina, esse sentimento predominante de medo, e aí eu queria falar do hiato. O hiato do momento que você recebe aquela primeira informação, olha, tem alguma coisa estranha aqui, e tudo indica que seja maligno. Nesse momento dessa notícia, até o momento da biópsia, em que finalmente você vai, da biópsia cirúrgica, né, da biópsia final, que você vai saber se você se você tem a perspectiva de fazer uma quimioterapia, quantas que você vai precisar fazer, qual é o nível da agressividade do tratamento, até esse momento você fica num hiato que a tua vida para. Como é que você percebe, você que trabalha com uma pesquisa direcionada com pacientes de câncer, como é que você percebe essa vivência, esse momento dessa mulher e como é que se poderia trabalhar? Existe algum caminho para se trabalhar esse momento, para ele ser mais suave? Eu acho que o Outubro Rosa vem bem nessa direção, da mulher não ter medo do diagnóstico, como o doutor Marcelo falou, e ao primeiro sinal que ela perceber, ela procurar um médico para ter esse diagnóstico o mais rápido possível, porque essa primeira apresentação, se vai ter um atraso ou não, isso depende só da mulher, dela estar presente nessa primeira consulta. O resto, todos os atrasos do tratamento envolvem não só a mulher, mas o sistema. Mas essa primeira apresentação é a mulher ao primeiro sinal a se apresentar ao médico para investigar sem medo. Tempo é vida, né? Tempo é vida, nesse caso, o tempo é vida. Fernanda, você trouxe na sua fala inicial um pouco desse momento, desse ato. O voluntariado é super importante, né? Principalmente porque está verificando a experiência continuadamente, né? Acompanhando várias experiências, né? Como é que vocês acolhem nesse momento? O INCA, ele trabalha muito essa questão, né? Então, a gente trabalha muito com a mulher, cuide-se o ano inteiro, então não é só em outubro, que você tem que estar se olhando, né? O importante é você conhecer o seu corpo. E o voluntariado, ele vem muito nessa linha de trabalhar isso. Então, quando as mulheres estão lá esperando o tratamento, aguardando exames, a gente está fazendo atividades com elas, então a gente traz toda essa questão da humanização. Então, isso é importante, né, para trazer um pouco mais de calma e de tranquilidade para as mulheres nesse momento que estão passando por essa situação que é tão difícil. Então, acho que a humanização e o fato de você estar no acolhimento, escutando essa mulher, eu acho que traz uma calma para que ela possa seguir com o seu tratamento. Eu até faço uma figura assim, né? Lá a gente tenta passar essa ideia, porque o desconhecido é muito complicado. Você tem um diagnóstico, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como as coisas vão caminhar. Então, a grande ideia talvez fosse você estar na frente de um rio que você vai ter que atravessar, a sua travessia, e a gente que está lá já conhece esse rio. Então, a gente vai te ajudar na travessia e vai estar ao seu lado o tempo todo, seja fácil ou seja difícil a travessia. Eu acho que isso já traz realmente assim, uma esperança, uma tranquilidade para que você possa entender que as coisas vão acontecer e você não estará sozinha. Como disse a Tamires ali, de uma forma muito linda, ela fala assim, respira, né? Porque não importa se vai ser muito denso ou não, você vai precisar respirar para atravessar melhor isso, né? Agora, uma outra questão, falando de prevenção, doutor Marcelo, assim, quando eu diagnostiquei, várias pessoas falam, nossa, mas você se alimenta tão bem. Eu não bebo, eu não fumo, eu não como processado, eu não como açúcar e eu pratico atividade física diariamente, de domingo a domingo. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei assim, gente, não pode ser, eu sou um ponto fora da curva, amamentei, nunca fumei, enfim. Mas o diagnóstico que eu tive foi muito suave, né? Então, assim, sempre vale a pena ter postura de prevenção, né? Porque se você diagnosticar, você vai ter um diagnóstico melhor. Sim, e o fato de você ter trabalhado esses fatores de risco, talvez até tenha feito que você tenha tido uma doença menor, mais tranquila, enfim. Mas mesmo que aconteça, isso não invalida. A gente tem que trabalhar esses fatores de risco modificáveis, como a Sabrina falou, né? Para fazer atividade física, reduzir consumo de bebida alcoólica, não se alimentar bem, não comer, enfim, ultraprocessados, né?
Mas, assim, mesmo que isso aconteça, talvez essa doença seja melhor do que seria se você não tivesse feito tudo isso. Com certeza, né? E câncer não dá em poste, né? Minha mãe me falou isso. Câncer não dá em poste. Sabrina, a Patrícia, que é a nossa maquiadora aqui no Canal Saúde, teve a experiência do câncer. E assim, eu acho importante também ressaltar, eu conheço 8 mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 50. Então, assim, realmente não dá em poste. Está dando em mulheres, como a doutora Fabiana falou, sempre, né? Com muita frequência, cada vez mais. Dentro da pesquisa que você faz sobre a longevidade comparada entre mulheres com diagnósticos jovens e idosas, assim, a gente vê a Patrícia falando, retomando aqui a Patrícia, ela fala de uma forma muito pragmática. Ela faz, inclusive, o gesto, assim, você tem que dar ao câncer a dimensão que ele tem. E ela teve o diagnóstico no estágio 3, se não me engano, ou seja, avançado. E ela consegue ter esse enfrentamento com pragmatismo. Você percebe diferença nessa mulher jovem que tem, talvez, mais movimento ainda na vida, está em plena atividade profissional, tem filhos pequenos muitas vezes? Isso muda o olhar para esse diagnóstico em comparado com uma mulher com 50 a 60 anos? Eu acho que esse diagnóstico às vezes tende a ser um pouco mais difícil, né? Porque ela tem muitos planos que às vezes são interrompidos, né? Então, é recém-casada, acabou de entrar para a faculdade, ou está planejando ser mãe, ou tem um filho, então vem esse adiamento da maternidade de filhos biológicos, dependendo do tratamento que ela vai fazer, ou então a preocupação em deixar os filhos. Eu acho que a preocupação com a autoimagem também é maior quando elas são mais jovens, então eu acho que vem com uma dificuldade maior, uma carga maior. Claro que cada ser humano é único, então a gente está falando na média, cada um vai reagir de uma forma diferente. Agora, eu acho que na sua maioria esse diagnóstico precoce é mais pesado. Como é que você percebe isso na sua prática no INCA, Fernanda? A mulher chega lá, muitas das vezes, com essa questão, né, vai perder o cabelo, então o voluntário ele faz esse acolhimento. Nós temos um banco de perucas, temos diversas parcerias, doamos lenços, então o INCA Voluntário ele tem núcleos em todas as unidades hospitalares do INCA, né, são 5 atualmente aqui no Rio de Janeiro, e o paciente chega lá e ele pode retirar esse benefício de forma gratuita, o voluntário está sempre lá. Então, é muito tranquilo, né? Então, a paciente sempre chega e pergunta, como é que você acha? Você acha que eu tenho que pegar uma peruca do cabelo como era o meu cabelo, ou pegar um cabelo diferente? Quando a gente vem numa mulher mais jovem, muitas das vezes ela prefere, às vezes, o uso do lenço, do turbante, então varia muito, né? Mas eu acho que é importante dizer que o voluntário ele está lá para dar esse apoio, né? Para trazer esse conforto para ela e dizer para aquela mulher que ela não está sozinha. Doutor Marcelo, uma questão também importante, que também foi trazida num dos programas que a gente fez sobre o Outubro Rosa, é uma fala assim, o gol do tratamento de câncer de mama, e eu acho que de qualquer outro câncer, é o diagnóstico precoce, né? Sim. E aí te pergunto, quais exames são essenciais para esse diagnóstico precoce? E quando a gente está falando de mulheres jovens, a mama é mais densa, né? Então, assim, no meu diagnóstico, por exemplo, eu não conseguia, não era sensível ao toque, nem de um profissional da saúde. Então, qual é o caminho para se poder fazer esse diagnóstico e observar o corpo da melhor maneira possível para ter esse diagnóstico precoce? Bom, o diagnóstico precoce realmente é a chave de sucesso. Você sabe que doenças iniciais, você tem uma chance de cura aí que supera 95%, né? Chega a 100% dos casos. Né? Como é que você vai fazer esse diagnóstico precoce? A grande arma que a gente tem é a mamografia, é rastreio mamográfico. Né? A mamografia evoluiu, é digital, hoje em dia tem tomossíntese, né? Enfim, as mamas densas, a tomossíntese pode já ter algum valor, porque é uma mamografia um pouco mais especializada, vai cortar a mama em diversas fatias, digamos assim. Mas ainda é um desafio nas mulheres jovens por causa da densidade mamária. A densidade mamária pode realmente estar escondendo alguma coisa que a gente não está conseguindo ver com a mamografia. Dependendo da sua história familiar, do seu risco que a gente tem como avaliar para câncer de mama, aí talvez a gente tenha que lançar mão de outros exames além da mamografia, como ressonância magnética é um bom exame para pacientes de maior risco de câncer de mama. Agora, em linhas gerais, a mamografia, o rastreio mamográfico, é o que pode proporcionar o diagnóstico precoce. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa audiência, o Rodinei, nosso telespectador, está sempre aqui com a gente. Obrigada, Rodinei, por mais essa participação. Ele pergunta o seguinte: câncer de mama em mulheres jovens poderia ser prevenido se a mamografia fosse recomendada para a faixa etária também abaixo dos 40 anos? E aí ele emenda mais uma pergunta: e a vacina HPV em meninas está sendo
estimulada, a gente já está falando de outro tipo de câncer, né? A gente está falando de câncer de colo de útero e está sendo estimulada, sim. Mas sobre Rodinei, sobre abaixo dos 40 anos, assim, em linhas gerais não existe uma recomendação para rastreio mamográfico com menos de 40 anos. Aí você vai ter que entrar no risco das pacientes, das pessoas. Mulheres com risco médio ou alto tem que começar a fazer rastreio realmente com idades mais precoces. Mamografia não se faz nunca antes dos 30 anos, mas uma paciente que tem um risco médio ou moderado, casos na ou família. mais alto, são casos na família, uma mutação conhecida, e aí você tem que começar realmente, às vezes, a mamografar com 30 anos, 40 anos, ressonância magnética associada, né? Você tem outras estratégias para esse tipo de rastreio, mas em linhas gerais a mamografia não é recomendada abaixo dos 40 anos, porque a densidade mamária prejudica muito a sensibilidade do exame. E a agressividade, Sabrina, vocês percebem nos dados das pesquisas algum diferencial? Quanto mais jovem, mais possibilidade de ser agressivo? Como é que é isso? Alguns dados mundiais têm mostrado que mulheres jovens podem ter, até os 39 anos de idade, podem ter cânceres ainda mais agressivos. Principalmente, uma das hipóteses é porque elas teriam mais casos de câncer triplo negativo que não expressam alguns fatores, o que impede que alguns tratamentos específicos sejam usados para essas mulheres. Então, elas ficam com menos opções de tratamento. Mas tudo isso ainda é novo, precisa ser investigado. Nós estamos fazendo essa comparação com as pacientes do INCA, comparando as pacientes diagnosticadas até 39 anos com as pacientes mais velhas, para a gente conseguir mensurar essa diferença na sobrevida de 5 e 10 anos dessas mulheres. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco você vai conhecer a história do Zen Câncer, um instituto que nasceu do diagnóstico de câncer de mama da Luciana Lobo e hoje apoia mulheres com o mesmo diagnóstico. A gente volta já, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre o diagnóstico do câncer de mama entre mulheres com menos de 50 anos. Comigo no estúdio para essa conversa, Dr. Marcelo Bello, mastologista e diretor da unidade especializada em mama do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, Sabrina Santos, pesquisadora em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz e Fernanda Vieira, gerente-geral do INCA Voluntário. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde. Depois do susto, o renascimento. A Luciana Lobo conta pra gente como ela transformou o diagnóstico que recebeu em um novo projeto de vida. Se não dá para ser sem câncer, que seja Zen Câncer. Foi com esse lema que, em 2017, Luciana Lobo transformou algo que poderia ser devastador em combustível para a realização de um projeto de transformações. Perceberem que vocês estão em um espaço seguro. Comecem a encontrar dentro de vocês essa sensação de segurança. Aos 41 anos, depois de diagnosticar um câncer de mama e ter como aliadas práticas integrativas e complementares de saúde para ajudar no seu bem-estar durante o tratamento da doença, a professora de yoga e mestre em microbiologia fundou um instituto sem fins lucrativos para oferecer essa experiência a outras pessoas tocadas pelo câncer. Quando eu descobri o câncer, e meu tratamento foi um tratamento longo, foram 6 meses de quimioterapia, eu precisava cuidar de mim naquele momento. E a prática que eu tinha como ferramenta era a prática da yoga restaurativa, que é uma prática em que eu colocava o meu corpo em permanência nessas posturas, meu corpo apoiado por materiais como travesseiros, mantas, blocos e um suporte de ferro que eu desenvolvi para tornar as práticas ainda mais seguras, principalmente depois da cirurgia. Eu entendia aqueles benefícios no meu corpo. E um dia, fazendo uma prática dessa e agradecendo ter essas ferramentas, de ter a oportunidade de estar fazendo aquilo, ajudando o meu corpo a se recuperar entre um ciclo e outro de quimioterapia, eu comecei a pensar que, na realidade, as pessoas não têm acesso àquilo. Se ela for colocar no Google, yoga, onde é que tem yoga, o que é yoga, ela vai olhar para mulheres brancas, magras, ricas, bem-sucedidas, né? As Pixies, práticas integrativas e complementares em saúde, são oferecidas pelo SUS desde 2006. Inicialmente eram disponibilizadas 5 terapias e nos últimos anos foram sendo incorporadas outras novas.
Olha, eu fico muito feliz de existir no Brasil, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que não existe em muitos países que também precisam. Eu acho que isso é uma forma de você democratizar, de você oferecer isso para a população. São práticas que falam muito sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre autocuidado. E a verdade é que uma grande parcela da população tem acesso a isso, tendo recursos financeiros para poder pagar por essas práticas. Então, quando você disponibiliza isso dentro do sistema de saúde, você está proporcionando que essas pessoas tenham acesso a essas práticas de autocuidado e de bem-estar também. Yoga, reiki, meditação, essas são algumas das 29 práticas trabalhadas e, diante delas, pesquisas indicam benefícios na redução do estresse, de distúrbios do sono, na ansiedade e no medo, muitas vezes desencadeado pelo diagnóstico de câncer. E durante meu tratamento foi que eu realmente entendi, na prática, né, a importância da yoga no processo primeiro de entendimento do que eu estava passando, né, sobre a impermanência, sobre lidar com o momento presente. A yoga me ajudou a não pensar que eu teria que viver 6 meses de tratamento e todo o efeito colateral do tratamento. Ela me ensinou que eu tinha que viver um dia de cada vez com o efeito colateral daquele dia. A iniciativa da Luciana atualmente tem participantes de 11 estados brasileiros e relação com hospitais públicos no Rio de Janeiro. E esse ano ganhou uma sede em Portugal. Quando eu paro para pensar que se passaram 5 anos desde a minha última quimioterapia e agora eu estou aqui em Portugal trazendo a iniciativa do Zen Câncer, e essa é só a nossa porta de entrada. Quero chegar a todos os países de língua portuguesa e que a partir daí a gente ganhe o mundo. E os outros, a meia-lua, coloca lá no rodapé para os seus calcanhares ficarem confortáveis em cima das meias. Então, ó, se você for estudar o sistema da yoga mesmo como uma filosofia, por exemplo, de vida, você vai ver que você vai se preocupar com a sua alimentação. E aí eu acho que a yoga começa a trazer essa consciência para a população da importância da alimentação. A gente sabe que muitas pessoas se alimentam de forma inadequada, com alimentos extremamente ultraprocessados, com muito açúcar. Então, quando você começa a praticar yoga, você começa a se conectar com o seu corpo, você começa a amar esse corpo. Inspira grande e exala completamente. E eu acredito que essas práticas trazem, né, a consciência da importância do autocuidado. Luciana, maravilhosa, a gente tem até uma mensagem dela aqui, mas já ressaltando, o Zen Câncer está chegando em Nova York, ela está lá fechando parcerias para levar o Zen Câncer para lá. Patrícia estava aqui comentando que ela está em várias áreas do INCA, né, contribuindo com as práticas, eu acho isso super importante. E é uma coisa linda, né, da vivência, da dor que ela sentiu ou a forma como ela atravessou, ela transformou isso em apoio para outras pacientes. Ela mandou uma mensagem para a gente, ela diz: lindo programa, estou acompanhando aqui de Nova York, parabéns a toda a equipe do Canal Saúde, me emocionei com os depoimentos. Lu, beijo enorme para você, parabéns por esse trabalho lindo, que bom que você está acompanhando a gente. E aí, doutor Marcelo, na verdade, antes de eu falar com o doutor Marcelo, eu queria trazer uma questão para a Fernanda, né, sobre o voluntariado. O Zen Câncer está lá, trabalhando em cooperação com esse voluntariado. Quem são os voluntários de uma maneira geral? Ex-pacientes é comum que se tornem voluntários, pessoas que nunca tiveram essa vivência se envolvem com esse olhar para o câncer, de que maneira? Como é que funciona? Nós temos todos os tipos de pessoas, né? Desde a pessoa que já passou por isso, né, por esse problema, e ela quer devolver um pouco para a sociedade do tratamento que ela teve, como é o caso da Lu, né, que é maravilhosa. Como a gente tem também pessoas que nunca passaram pelo câncer e querem se voluntariar para ajudar o próximo. Então, a gente tem pessoas de todos os tipos desenvolvendo esse trabalho. O Zen Câncer chega para a gente em 2017. A Lu inicialmente começou fazendo um trabalho com as mães da pediatria, das pacientes de câncer pediátrico, né? E foi fundamental, né? A gente escuta isso tanto dos profissionais da saúde como das mães. As mães chegavam lá dizendo pra gente: não, meu filho não está com essa doença, não conseguiam nem pronunciar a palavra. E essa prática de relaxamento trouxe um alívio para todos e, inclusive, na melhoria assim, da interação entre a equipe e a família. E aí a gente decidiu ampliar, a gente conversou com a Lu, e a Lu é uma pessoa que topa tudo.
Lu, a gente tem que levar isso para todas as unidades do INCA, e aí a gente começou, hoje nós estamos em todas as unidades, e hoje, inclusive, a gente também começou a fazer um trabalho com os profissionais de saúde, muito atuando naquela área de atuar, né, com quem cuida, cuidar de quem cuida. Com a família, né, que também recebe diagnóstico, né? Exatamente, e com os familiares. Então, a Lu faz esse trabalho com pacientes, acompanhantes e com profissionais de saúde que estão lá atuando, principalmente na pandemia a gente teve uma carga muito grande do profissional, e essa prática de relaxamento, o nome já diz tudo, né? Ela vem para relaxar, e aí a mulher se sente mais tranquila, se sente mais preparada. Muitas vezes ela entra na quimioterapia e aí se torna mais fácil ela conseguir ter o acesso venoso, né? O tratamento dela junto com a equipe. Então, essa prática é super importante. Então, o Zen Câncer vem para dar esse apoio para a gente, fundamental, né? Para levantar a autoestima dessa mulher. Eu ia trazer a pergunta para você direto, doutor Marcelo, mas eu achei importante fazer essa ponte com o voluntariado, porque, assim, quem recebe o diagnóstico do câncer, quando vê uma figura como a Luciana, que é uma paz, assim, né? Bom, ela atravessou aquilo ali, como a Camila fala nos primeiros depoimentos, lá no primeiro bloco, você atravessa e você fica maior. Você se aprimora enquanto ser humano. E aí, queria trazer para você também um gancho da Naemi. Ela fala que do câncer como uma resposta, ela reconhece o câncer como uma resposta do corpo para o estilo de vida, para a rapidez da vida dela, uma pressa de estar resolvendo tudo, e o câncer meio que obriga a você parar e respirar, falar assim, caramba, o que tem errado aqui, né? Então, em que medida o estilo de vida que a gente tem hoje, né, principalmente nos grandes centros urbanos, essa velocidade, essa necessidade de fazer muito o tempo todo, está nos levando a ter mais diagnósticos de câncer e mais cedo? Com certeza o estilo de vida, aí eu vou falar de câncer de mama, mas com certeza o estilo de vida é um fator muito importante na gênese do câncer. Eu não sei explicar exatamente como, mas basta você olhar que onde é que incide mais o câncer? Nas grandes cidades, nos países desenvolvidos, onde as pessoas têm essa vida mais alucinada, postergam a maternidade, onde nem tem filhos, às vezes, em busca de uma carreira, em busca de uma colocação no mercado de trabalho, de um lugar ao sol, enfim. Se alimentam mal, se alimentam na rua, se alimentam correndo, estão sempre devendo alguma coisa no sentido de estarem se cobrando, né? E isso, com certeza, traz um risco aumentado para câncer de mama. Né? A gente sabe disso. Basta olhar os locais onde tem maior incidência de câncer de mama. E quando você compara pacientes que saíram de lugares que não eram assim, foram morar em grandes capitais, nos Estados Unidos isso é muito comum. Pessoas que vieram da Ásia e foram morar nos Estados Unidos, em 10, 15, 20 anos, elas assumem o risco das mulheres americanas, porque elas passam a ter o mesmo estilo de vida, a mesma alimentação, né? Isso com certeza está conectado. É um combo perigoso, né? É um combo perigoso, com certeza. Sabrina, uma curiosidade que eu tenho a respeito de somatização, né? Desde que eu me entendo por gente, escuto aquele papo, fulano carrega muita mágoa, guarda muita raiva, vai ter câncer, a gente escuta isso, né? Mas o que existe de científico, se você conhece, sobre a somatização para criação de tumores e de nódulos e de resposta do organismo? Assim, a gente já sabe que o estresse contribui, né, para um ecossistema ali no corpo que pode culminar em várias doenças, né? Ainda temos poucos dados nesse sentido, né? A gente sabe que o estresse vai diminuir, vai inibir o seu sistema imunológico. E o sistema imunológico ele é importante para que o seu próprio organismo consiga lidar com o câncer, consiga combater. Então, nesse sentido, a gente tem um pouco de dados, mas dessa somatização a gente tem poucos dados, embora quando a gente converse com as pacientes, elas sempre trazem isso, né? No meu doutorado, uma das perguntas que o questionário tinha, ao entrevistar mulheres que foram diagnosticadas até 35 anos, então mulheres muito jovens, era por que você acha que você desenvolveu esse câncer numa idade tão cedo? E elas sempre traziam essa questão. Então, quem sabe no futuro a gente estude mais e venha a ter mais dados nesse sentido, ainda falta, né? Importante, né? Porque o câncer é tão complexo, né? São tantos fatores que fica até difícil você saber onde é que veio ali o Big Bang da doença, né, na pessoa. Mas é importante olhar o todo, né? E aí queria voltar, Fernanda, para a questão dos familiares, porque realmente sofrem junto, né? Muitas vezes o paciente de câncer, ele lidando com a notícia da doença, ele precisa olhar para um familiar e dar a notícia da doença também.
e às vezes o familiar fica mais destruído emocionalmente do que o próprio paciente, né? Tem assim uma inversão do cuidado momentânea, mas depois precisa assim, se converter num acolhimento. Como é que se treina essa família? Como é que se convida essa família a olhar para esse desafio junto com a paciente, né? E desestimular esse olhar do fim da vida que existe e pode acontecer, é importante que se diga, mas que mesmo que se ele for o resultado final, ele precisa ser ameno, o mais ameno possível, se é que isso é possível, né? Lá no INCA Voluntário a gente trabalha muito isso, né? Muito essa questão, né? A gente trabalha com vida e aí a gente costuma dizer também que a morte também faz parte da vida, né? Então, nós estamos aqui, todos vamos morrer e pode ser por uma doença ou não. Um pouco antes a gente estava conversando sobre isso, né? A gente pode ser atropelado na esquina a qualquer momento. E a gente procura trabalhar isso com os pacientes e com os familiares, né? Então, a gente objetiva, né, rodas de conversas e essa prática de relaxamento que a gente desenvolve junto com o Zen Câncer também trabalha esse familiar. Então, é importante a gente dizer que o nosso olhar ele não está só voltado para o paciente, ele também está voltado para esse familiar. E se esse familiar buscar a nossa ajuda, ele vai ter ali aquele momento que muitas das vezes a gente tem, né, do paciente estar numa consulta, está fazendo um exame, o familiar vai até a nossa sala, então às vezes ele vai pedir um cafezinho, mas ele para e ele conversa, e ele desabafa, e ele traz os seus medos e os voluntários eles estão prontos ali para lidar com essas situações e é importante que a gente faça isso. Então, esse trabalho ele acaba sendo completo, né? Não só para o paciente, mas também para um olhar para essa família, né? Para a melhoria da qualidade de vida de todos, né? Doutor Marcelo, como é que esse medo impacta na evolução do câncer, se impacta? Assim, a emoção impacta em qual lugar? A emoção, eu acho que assim, o grande medo que a gente tenta entender quando chega no diagnóstico é que a emoção não pode fazer com que você desista. A emoção tem que se tornar alguma coisa positiva. Você tem que passar a encarar isso como uma travessia que vai acontecer, mas que você vai estar acompanhado de quem pode te ajudar e que você canalize suas energias para que isso dê certo, né? A gente tem o hábito de ver pessoas desistirem, né? Tem o hábito de ver pessoas que se recusam a aceitar o diagnóstico, que desaparecem, né? Então, assim, é difícil, mas você tem que entender que você tem que fazer a travessia, por mais difícil que possa parecer. Ou a travessia vai se fazer por você, né? Ela vai atravessar você de qualquer forma, né? Com certeza. Complementando essa parte, eu acho que o voluntário ele vem para trazer essa esperança, né? Então, às vezes a gente tem um paciente que passou por aquela situação e fala, não desiste, eu estou aqui, eu passei por isso e hoje eu estou... É o caso da Luciana, a gente recentemente estava com uma adolescente lá que tinha descoberto e ela não queria tratar, estava super revoltada. E quando ela ganhou o livro da Luciana, a Luciana falou, toma aqui o meu livro. Aí ela pegou o livro e falou, nossa, mas essa careca aqui, ela falou, essa careca sou eu. O cabelo dela agora está aqui. E agora o cabelo dela está enorme. E a menina falou, nossa, você não sabe o que você fez, você mudou a minha vida, porque agora eu estou mais estimulada a fazer o tratamento, porque eu acho que as pessoas têm que entender que não é um diagnóstico de morte, né? Eu acho que vem o diagnóstico e você tem que ter força para conseguir seguir no seu tratamento e conseguir vencer a doença. Eu acho que é super possível. Acho que o que a gente tem que falar hoje aqui é isso, é que existe a doença e é possível vencê-la. E, no geral, Fernanda, esse voluntariado é mais feminino e quem é que acompanha mais essa mulher? Porque é uma questão importante, né? Porque muitas mulheres são, inclusive, abandonadas por seus parceiros que não aguentam essa travessia, né? 80% dos nossos voluntários é formado por mulheres, nós temos homens também que são maravilhosos, mas 80% do público é feminino. E a gente escuta histórias de todo tipo, né? Principalmente essas, né? Marido que abandona a esposa, mas eu acho que no voluntariado, lá no INCA Voluntário, a gente escuta muito depoimento também ao contrário, das pessoas que encontram forças com os voluntários, com os programas que a gente desenvolve dentro das unidades hospitalares, e elas encontram forças para seguir em frente. Então, a gente tem mulheres que, nossa, aqui eu recebi um diagnóstico de câncer, eu achei que eu ia morrer, e aqui no INCA Voluntário, eu encontrei a vida, eu encontrei amigos, eu fiz amigos, eu tenho voluntários. Então, às vezes tem gente até que já passou pelo tratamento, já está em controle e continua indo lá para encontrar com as pessoas, encontrar com os profissionais, encontrar com os voluntários. Nós teremos agora, dia 19,
um super evento depois de 3 anos parados de pandemia. A gente vai ter um evento de humanização na unidade para as pacientes. Então, a gente traz oficinas de maquiagem, spa dos pés, cabelo, sobrancelha, né? Muitas das vezes perdem, né, com a quimioterapia a sobrancelha. Então, a gente tem um trabalho de fazer a reconstrução, né? Então, é muito legal. Vai ser um evento incrível. Está todo mundo muito ansioso depois de 3 anos sem acontecer. A gente agora vai ter esse evento. E lá no INCA, além do INCA Voluntário, a gente tem alguns grupos de pacientes que dão esse suporte também, né? As pessoas que já passaram, já fizeram a travessia, digamos assim. E agora, dia 19, todo mundo se encontra. A gente tem uma grande festa lá. Então, vão desde os pacientes já mais antigos, gente com 20 anos de tratamento, que está lá, 30 anos de tratamento. Todo mundo se encontra numa festa, é muito importante, é muito bacana, é muito legal. Traz também a história, né? Os voluntários, os voluntários enfeitam a unidade toda, né? E aí os pacientes antigos, as pacientes que já estão curadas, falam com as pacientes que estão começando ali para dar essa força. Então é incrível a força. Né? Isso é muito legal. Eu acho que o Zen Câncer também traz para a gente, além desse apoio emocional, a gente pensar que a literatura já mostra a importância de manter a atividade física durante o tratamento. Então, principalmente durante o tratamento da quimioterapia, alguns efeitos adversos do câncer, como a fadiga, ela é melhorada pela atividade física. Nós fizemos um estudo randomizado com MET Pilates em pacientes com a radioterapia, porque tem menos estudos com esse tratamento, e elas não tiveram uma melhora da fadiga, mas tiveram uma melhora da dor, fazendo as sessões de Pilates durante a radioterapia. E qualquer suavização nesse processo é importante, né, Sabrina? Porque, inclusive, já trazendo para você também uma outra questão, rapidamente, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas acho importante a gente trazer isso, né? Cada caso é um caso, algumas mulheres fazem uma mastectomia total das 2 mamas, outras fazem parcial, outras fazem microcirurgias, não tem qualquer alteração na sua imagem, mas isso pesa. A parte estética para a mulher não é só estética, diz muito sobre a saúde dela também, né? Com certeza, né? Então, saúde integral é nós estarmos bem, e essa imagem para a mulher é muito importante e ela tem que ser acolhida nesse espaço, né? Até para acolher a possibilidade da mulher não compartilhar essa vivência. Nem sempre a mulher, qualquer pessoa que está vivendo com câncer, mas a mulher não quer compartilhar. E quando ela está se vendo com a sua imagem, expondo o que ela está passando, ela é obrigada a dividir socialmente uma vivência que para ela está sendo dura. E não, né, cada pessoa tem a sua forma de vivenciar. Doutor Marcelo, quero te convidar, a gente está chegando aí temos aí 5 minutinhos para terminar o programa, eu queria ouvir cada um de vocês. O que você diria para uma mulher que está recebendo um diagnóstico agora? Quais os caminhos que ela pode seguir? E o que a gente tem hoje na medicina que pode dar conforto para essa mulher e que traz resultados como, de fato, uma minoria não consegue fazer a reversão e se curar, né? O câncer de mama, como eu já disse, é o câncer mais comum no mundo. É o câncer que tem mais mulheres que sobreviveram ao tratamento, que ficaram curadas em relação aos outros, quando você compara com os outros tipos de câncer. Isso, às vezes, é até um problema, entre aspas, para a gente, porque a gente tem muito paciente com 20, 25 anos lá dentro da instituição, né, que não querem sair, querem ficar perto da gente, né, enfim. É um câncer que oferece bastante tratamento. Câncer de mama não é uma doença única, é uma doença, são várias doenças, né? Ela tem que ser individualizado o seu tratamento. A gente faz isso hoje em dia, né? Não só no Instituto, como fora do Instituto, com certeza. Né? Tem muito tratamento. A gente faz de tudo hoje para não tirar a mama de ninguém, né? A não ser quando... As microcirurgias estão avançadíssimas, isso, a gente tem técnicas de oncoplastia, já tem sai com a cirurgia diversas plástica estratégias. Da cirurgia. E mesmo que, infelizmente, seja obrigado a tirar a mama, a gente tem a reconstrução da mama, né? E o SUS garante essa reconstrução. Tem lei que garante, tem lei que garante isso. O SUS fornece o equipamento, as próteses mamárias, né? Enfim. Então, mesmo que você tenha que tirar a mama, você vai ter a sua mama reconstruída, você tem o direito de ter essa sua mama reconstruída. Então, não tem que ter medo. Não tem que ter medo de diagnosticar, não tem que ter medo do tratamento. Tem muito tratamento, né? E a gente dispõe desses tratamentos, né? Mas cada um tem o seu tratamento desenhado. Então, às vezes, as pessoas tendem a se comparar, mas eu fiz isso, você não fez aquilo, eu também quero fazer o que você fez. Não. Me indica seu médico para ele me passar a mesma coisa, não vai adiantar. Não, você não precisa disso, você precisa disso aqui. Então, tem que entender isso também. Às vezes eu falo isso para os pacientes, não fica se comparando muito, porque cada um é de um jeito. Cada um tem um tratamento desenhado para que a gente chama hoje de medicina de precisão, né? A gente tende a fazer as coisas individualizadas mesmo, né? E funciona. Podem ficar tranquilos que funciona.
Fernanda, o que você diria o que você diz para a paciente que está chegando no INCA hoje, assustada, sem saber, no hiato ali, sem saber sequer qual vai ser a dimensão do tratamento? Você não está sozinha. Nós estamos aqui e vamos te apoiar durante todo esse período. Todo o trabalho do INCA voluntário, ele é desenvolvido gratuitamente para os pacientes e a gente precisa de todo o apoio da sociedade para que possam fazer doações, para que a gente dê continuidade a esse trabalho. Dentro do INCA, o paciente tem todo o tratamento garantido pelo Sistema Único de Saúde e o INCA voluntário ele vem nessa parte forte de humanização e para apoiar o paciente durante esse tratamento para que ele tenha uma melhoria da qualidade de vida. Então, esteja com a gente, quem estiver tratando pode nos procurar. Todas as unidades têm núcleos do INCA voluntário, procure os voluntários, eles estão nas unidades sempre de rosinha. Então, estamos juntos, é isso. Muito, muito importante isso, né? E Sabrina, a gente tem ainda um tempinho, eu queria que você falasse um pouquinho de tudo aí que você estudou, das mulheres que você entrevistou. Que mensagem fica para essa experiência, por mais dura que ela seja, e para onde olhar nesse momento do diagnóstico e do tratamento? Eu acho que elas sempre trazem essa força que estava nos depoimentos, né? Que o câncer, depois do câncer, elas ficaram mais fortes. É uma travessia dura, né? É diferente para cada paciente, porque o tratamento é diferente, então pode ser mais extensa ou mais breve para algumas, mas tem uma luz no fim do túnel, né? E elas saem transformadas psicologicamente e é bonito, né? Quando essa dor é revertida numa força, né? Não só na própria vida, como para ajudar o próximo. E a gente vê isso nos pacientes que estão lá no INCA voluntário, trabalhando para amenizar a dor de outros que vão começar essa travessia. E tem luz depois do tratamento, né? Assim, as mulheres estão atravessando o câncer justamente por ser uma pandemia, né? Eu acho que a gente pode declaradamente falar disso, né, doutor Marcelo? Justamente por ser uma pandemia, existem muitos olhares voltados para o tratamento e para o aprimoramento desse processo, né? Então, o que tem de mais estudado hoje, talvez seja dentro dos cânceres, seja o câncer de mama, né? E assim, justamente por ser tão comum, né? Cada vez mais comum. Exatamente. Né? São 2 milhões e 300 mil casos por ano no mundo, né? É uma quantidade enorme de pacientes com diagnóstico de câncer. Né? E o Outubro Rosa, agora eu vou só falar um pouquinho do Outubro Rosa. Por favor. O Outubro Rosa, assim, nós temos uma campanha também da Sociedade de Mastologia, Brasileira de Mastologia, que o nosso mote é juntos somos mais fortes e unindo as diferenças. Então a gente também enfoca muito nisso. Né? Não importa a raça, não importa o seu gênero, a idade, né? Todo mundo tem direito ao acesso, todo mundo tem direito ao tratamento, todo mundo tem direito à humanização desse tratamento. Né? Então essa frase de que juntos somos mais fortes é muito importante para a gente nesse Outubro Rosa, porque realmente junto a gente vai fazer a diferença. Um acolhimento, né? Muito obrigada, doutor Marcelo, Sabrina, Fernanda, que bom que vocês estiveram aqui com a gente hoje para a gente mandar esse recado e contribuir com essa campanha tão necessária. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. E eu termino o programa de hoje deixando uma mensagem para as mulheres que possam estar vivenciando o diagnóstico ou o tratamento do câncer de mama. Como disseram a Tamires e a Camila nos depoimentos que nos deram, respira. Isso também passará. Compartilhe essa conversa com alguém que precise. Entra no site do Canal Saúde, lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E eu te espero no nosso próximo programa. Até lá.